Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para gravar mais um vídeo, dessa vez iniciando uma nova série. Então, vamos deixar para trás o que nós fizemos e vamos iniciar um novo ciclo. Este novo ciclo vai ser referente à ciência chamada Cabala. Assim, começamos com este vídeo. E vamos então ao texto e acostumem-se com a ideia de passar do texto para a câmera e da câmera para o texto. Assim, eu gosto de mostrar para vocês o livro para dar embasamento ao meu trabalho e para aquele que quiser poder comprar o livro, apresenta a capa, o autor. Muitos me perguntam depois: professor, qual foi o livro que o senhor usou? Que livro foi que o senhor usou naquele vídeo? E eu já não vou lembrar mais. Então, assim, quando eu mostro a capa e o autor, a pessoa não terá mais como me perguntar, porque no vídeo já está dito. Vamos então começar? Vamos. Vou pedir a vocês primeiro que deem seu like. Não se esqueça, é importantíssimo. Não custa nada. Basta você colocar lá o joinha. A mão está assim, e você clica em cima da mão, ela fica escura. Estava clara, fica escura. Além do mais, peço a vocês que nos ajudem comprando o nosso livro A Jornada Arquetípica, que está na plataforma Hotmart, junto com o Tarô Divinatório. Vamos incluir mais um, contudo, eu ainda não sei exatamente qual, porque nós temos vários. Vamos escolher um. Eu e o Richard, nosso técnico. Assim sendo, vamos começar então lendo o texto. A Cabala Tradicional. Já se passou um ano desde o inverno de 2023 até hoje, inverno de 2024. Estamos em agosto, dia 30 de agosto de 2024, em pleno inverno. Está rigoroso. Bem, então tem um ano que já se passou e a partir desse período, ou seja, a partir do inverno de 2023, há um ano atrás, tenho recebido de Yahvé mensagens em sonhos. Essas mensagens aparecem após as 15 horas, ou seja, às 3 horas da madrugada, às 15 não, a partir das 3 horas da madrugada. Sempre e infalivelmente, durante um ano, eu tenho recebido, portanto, depois das 3 horas, visões, mensagens em sonhos que ele se identifica como sendo Yahvé, e diz que está me fazendo uma comunicação, que é para que eu possa cumprir assim o meu projeto. Então, aqui nós temos um livro importante, que vamos voltar para a câmera, tá? Que é o livro dos sonhos, é de um casal, Derek e Julia Parker, são marido e mulher, o mundo dos sonhos. Então, é um exemplo apenas. Estou mostrando a vocês que isto tem acontecido na minha vida há um ano. E sempre é uma maneira de mostrar o que eu devo fazer. Portanto, é sempre uma lição ou uma ordem. Nesse caso, foi uma ordem. Vamos voltar ao texto. No dia 29 de agosto de 2024, portanto ontem, tive duas revelações. A primeira mostra uma situação brutal, na qual eu apareço cercado de pessoas violentas que desejam me roubar. Evidentemente, é a referência ao golpe que eu sofri no dia 1º de agosto, onde me roubaram 16 mil reais. Então aqui eu estou mostrando cédulas, mas não foi o que está aqui. Isso aqui é uma ninharia. Foi um golpista que me deu assim
um tranco violento. Até agora estou balançando, né? Então aqui tem a nota de $1, apenas para ilustrar, mas acontece que não é dólar, porque o dólar não pode ser usado no Brasil segundo a Constituição. Mas foram 16 mil reais na minha conta Bradesco. Então, o primeiro sonho foi fácil. Foi fácil de decodificar. Ele estava mostrando que o mundo é brutal e que eu devo deixar de ser ingênuo, porque se não fosse a minha ingenuidade, a golpista e o golpista, ambos, não teriam feito isso. Então, estou num mundo brutal, mas romanticamente acho que o mundo é bom e que todas as pessoas têm no fundo, um bom coração. Me ferrei. Bem, continuemos. Então, o segundo sonho é de muita importância. Neste sonho, ele me ordenou fazer uma série de vídeos sobre o tema mostrado. E o que é que era? Era uma galeria de homens célebres, entre os quais figurava a nobre figura de Thoth. Mas só apareciam seres do sexo masculino. Então aparecia entre todos, eu via destacado a figura de Thoth. Mas havia Noé, havia Davi, havia Abraão, havia Shakespeare, ou seja, só havia figuras do sexo masculino. E aí, isso mostra que já naquela época, então, ou seja, há várias épocas, Thoth é no ano 3285, né? Davi é no ano 1000, Shakespeare é lá pelo ano 1700, assim, se não me engano. Então era uma galeria de homens famosos. Eu reconheci alguns. Mas o que Israel queria mostrar era que esqueceram da mulher. A mulher, que é figura importantíssima no Paleolítico. As deusas mãe, né? Que vão começar como sendo figuras gordas e depois vão passar por belas figuras na mitologia grego-latina, e hoje prevalece a estética grega, né? Então, mas o que importava aqui é porque só apareciam figuras do sexo masculino. Ora, eu entendi a mensagem claramente. A mensagem queria dizer o quê? Que a civilização saída do Paleolítico, assim que passamos para o período seguinte, chamado Neolítico, ou Idade dos Metais, né, o ser humano deixou de valorizar a mulher. A mulher passou a ser apenas um vaso de... sabe o que, né? Só para dar prazer ao homem. Entendi a mensagem. E assim, aceitei a incumbência de cumprir o que o Deus do nosso universo, Yahvé, eu de Revalré, me deu a incumbência de compartilhar com todos vocês que queiram. Vamos começar. Mu, a mãe de todos os homens. Derivada da palavra Mu, abreviação de Lemúria. Então aqui está o livro, o que eu mais gosto, né? O Continente Perdido de Mu, do Cornel James Churchward, né? Está aqui. Quem quiser comprar, então a editora O Continente Perdido de Mu, a editora é... Vou mostrar para quem quiser comprar, tá? Se vocês quiserem comprar, Emos, editora Emos, O Continente Perdido de Mu. O meu exemplar é aqui, não dá data, só diz que é impresso em São Paulo, no Brasil, e não dá mais nada. Excelente livro, né, que mostra que Mu de fato existiu. É um coronel reformado do exército inglês, britânico,
e dá um show. Quem quiser, adquira o livro. Recomendo. Assim, vamos então fazer o que nós tivemos a ordem de fazer. O hebraico usou a palavra ma, que é uma adaptação de mu, porque mu significava mãe. E em hebraico ma, significa mãe ou água. Então, e nós sabemos que no hebraico jamais essa palavra é usada no plural. Ela só pode ser usada no singular. Maim, desculpa, é o contrário. Essa palavra, portanto, que é mu, transformada em ma, só é usada maim, águas. Portanto, nunca se usa na Bíblia Sagrada a palavra ma no singular, que quer dizer mãe ou água. Aqui nós temos um exemplar da revista Enciclopédia Time Life, o mar, com as suas belíssimas concepções. Aqui nós temos rochedos, palmeiras e um pedaço do mar, uma baía. Mas temos muita coisa bonita aqui. Então, tudo começou na água. Segundo os paleontólogos. E aqui nós temos uma cachoeira. Isso é uma cachoeira, uma cascata. E nós vamos assim ter aqui várias figuras que mostram a vida nos oceanos. E aqui temos uma belíssima que mostra um cardume de tubarões. Então aqui estaria, portanto, mu ou ma, que quer dizer água ou mãe. Nesse caso, mu seria a pátria mãe, a mãe de todos nós. É a tese do professor, do coronel, aliás, James Cheshire. Eu não duvido. Depois de estudar, concluí que ele tinha certa razão. Mas na Bíblia só aparece escrito maim, águas. Jamais no singular, água. Sempre no plural. Maim. Har Shamaim. Águas superiores. O Espírito de Deus fala sobre as águas. Maim. Então não se usa, por alguma razão, a palavra ma no singular. Apenas maim, esse in é sufixo de plural. Está no Gênesis 1, tanto aparece Shamaim, que é Sharmaim, águas superiores, como aparece o Espírito de Deus parava sobre as águas, e aí sem o Shar fica as águas baixas. Então, águas superiores e águas inferiores. Maim. Continuemos. Na verdade, gente, isso nos leva à tragédia da destruição do continente perdido de Mu. Então, aqui nós temos um outro livro sobre Lemúria. Vamos mostrar para a nossa câmera. Vamos voltar para a câmera. Este aqui é mais fraquinho do que o outro, O autor. Vou mostrar a vocês o autor. Está aqui o continente perdido de Mu. Lemúria. De novo, vamos mostrar para vocês qual é a editora. Biblioteca Rosa Cruz, Lemúria, Continente Perdido de Mu. Coordenação e Supervisão, Charles Vega Paruca, da Fraternidade Rosa Cruz. Então, é um livro excelente, mas é muito mais fraco do que aquele. Aqui nós temos um desenho que a imaginação do autor fez com que ele dissesse, aqui através de uma gravura, o que seria a Lemúria. Seria aqui, portanto, uma paisagem mostrando pessoas
aqui, e edifícios, né, da Lemúria. Aqui já com o cataclismo. Esse aqui é uma pessoa, é um homem apavorado com os braços acima. E aqui a inundação já começa. O templo já está sofrendo o efeito da água. Isso aqui é um turbilhão de água. Então, o que aconteceu foi a Lemúria afundou. Foi para o fundo do Oceano Pacífico. E, curiosamente, isso tornou-se um mito. Né? Que mito? O dilúvio universal. O dilúvio universal. Na verdade, nós sabemos que o afundamento da Lemúria, porque os maias escreveram no Codex Cortesiano e no Codex Troianus, dois códex. Né? Aqui nós temos o livro von Däniken. O livro é extremamente bonito e ilustrado. Então, não tem nada a ver com os deuses vindo de outro planeta, o dia em que chegaram na Terra, mas aqui nós temos a figura de um maia, inca ou asteca. E aqui dentro nós temos algumas gravuras mostrando a grandeza da civilização asteca. Aqui está aquela mesma figura. Aqui está. Que está na capa. É a mesma figura, a mesma gravura. E mostra aqui dentro quão grande foi a civilização maia, a inca e a asteca. Esse quadro que eu vou mostrar a vocês é tipicamente a arte asteca antes de ser civilizada pela Lemúria. As civilizações Inca, Asteca e Maia eram colônias da Lemúria, assim como o Egito, né? Assim como a Babilônia, são colônias, e principalmente a Suméria, a mais importante de todas. Então, meus amigos, assim nós vemos que é muito importante conhecer a Lemúria e saber que o Codex Troianus e o Codex Cortesianus então mostram a grandeza do que foi. Aqui sim, isso aqui está debaixo d'água hoje. Hoje isso aqui está debaixo d'água, gente. Mas aqui a fotografia foi feita antes de estar debaixo d'água. É uma foto. Antes de estar debaixo d'água. Então, Lemúria, né, degraus que levam para um grande edifício que nós supomos ser um templo. Né? Tem uma torre imensa, né? A torre está aqui, a torre imensa, então seria uma civilização fantástica, Lemúria. Bom, mostrando isso, feito a nossa obrigação de mostrar isso aqui, e não se esqueçam, 2 documentos que estão nos museus, o Codex Troianus e o Codex Cortesianus, não nos deixam dúvida. Não é historinha para boi dormir. Estão nos museus e são autênticos. E falam da destruição da Lemúria que foi tragada pelas águas do Pacífico. Então, o dilúvio universal é, na verdade, um mito que terminou se sendo feito. Não sei se os sumérios fizeram. Transformaram o que era uma tragédia num relato épico que é relatado pelos sumérios com o nome de O Dilúvio Universal. Aqui o professor Samuel Nakame, nos seus textos sobre escrita cuneiforme, então temos a câmera, então quando ele fala sobre escrita cuneiforme, então ele tem aqui na página 171, está marcada. Então ele apresenta a primeira estado do dilúvio. Gente, a Suméria foi a primeira civilização do mundo. A primeira civilização. E aqui nós temos na página 171 do livro, a história começa na Suméria, o dilúvio. Um dilúvio, porque são 80, né? Relatos de 80 dilúvios. Nenhum foi universal.
Então essa história do dilúvio universal aparece na Bíblia, mas acontece que não tem nada a ver. Ou seja, foi apenas uma transformada numa epopeia, e essa epopeia ficou famosa. Nós temos aqui material da maçonaria que mostra que a figura de Noé já foi utilizada na maçonaria como a lenda do terceiro grau. Aqui nós temos então uma figura que mostra Noé dentro da arca, soltando a pombinha, para ver se já há alguma porção de terra seca. Aqui nós temos os Petrois Cross, e aí está em alguma linguagem que não é a nossa. E os americanos fizeram uma arca supostamente igual à Arca de Noé. Então você vê que o tema terminou virando manchete. É um dos best-sellers. É uma das histórias mais contadas. Encontra-se no grande livro, que é a Bíblia Sagrada. E nós vamos mostrar para vocês, então, aqui na Bíblia Sagrada. Essa é a minha preferência. Gosto dela, pesquiso nela. Então aqui nós temos, a Bíblia Sagrada. Aqui está, olha, a Bíblia Sagrada, edições paulinas, tradução dos textos originais com notas, dirigida pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma, edições paulinas. Então, essa é a minha Bíblia. Essa é a minha Bíblia de pesquisas, tá bom? Eu tenho 12, mas essa daqui está caindo aos pedaços, exatamente por causa do excesso de uso. E aí nós vamos encontrar aqui, eu marquei, encontrar aqui o mito do dilúvio. Na verdade, é o fundamento da Lemúria. Então, nós vamos falar, não acreditem nessa de dilúvio, só os fanáticos religiosos acreditam, mas aqui o que está aqui é a Arca de Noé, está na página, nesta Bíblia, está na página 29, eu vou aproximar bem de vocês, para vocês verem. Aquela arca que nós vimos ali, está aqui, ó. A Arca de Noé. Na maçonaria, eles representaram por um desenho. E, finalmente, na página seguinte, nós temos, então, o título, o dilúvio, capítulo 7. Então está aqui, ó, capítulo 7, em vermelho. E aqui está o dilúvio, um mito, minha gente. Isso aqui foi uma tragédia horrível. Isto aqui foi a destruição da Lemúria. Mas terminaram que os sumérios não quiseram divulgar. Entretanto, os astecas e maias fizeram o relato completo. Quem quiser, eu tenho o Codex Troanos e o Codex Cortesianus. Eu tenho. Tá? Eu tenho a fotografia, evidentemente, deles, porque estão no Museu Britânico. Então, não digam que o dilúvio universal existiu. É um mito, é um épico. E é um dos best-sellers. Foi o livro, na época, na Suméria, foi o livro mais vendido, mais vendido, sim. Foi vendido, sim. Mas era uma história imaginária onde os sumérios transformavam um fato trágico, o afundamento da Lemúria, ou seja, o continente de Mu, que era uma ilha continental no Pacífico Sul, tragado pelas águas do Oceano Pacífico, uma chuva ácida caiu dos céus e os abismos das profundezas oceânicas se abriram e vieram as águas para cima, ou seja, água por cima, chuva ácida e água por baixo. Então Lemúria foi completamente destruída.
Não vamos entrar aqui no mérito da questão de contar de novo por que isso aconteceu. Mas é a história do super-homem, né? Os descobridores de que havia uma relação entre super-homem e esse fato são dois judeus. Não lembro o nome deles. Mas lembra que o nome do super-homem é Kal-El. E o nome do pai dele é Jor-El. Ou seja, judeus pegaram a Lemúria e transformaram no planeta Krypton, onde Kal-El quer dizer Kal é tudo e El é o nome do Deus Pai de Jesus Cristo. E Jor-El é irmão e El é Deus. Então tudo é Deus, Kal-El, que é o super-homem, e Jor-El é o irmão de Deus. Então Deus teria sim, supostamente, um irmão. Né? Na mitologia Yorubá, nós temos, no sincretismo, nós temos Ododuá e Oxalá, que são irmãos gêmeos. Então você vê que a mitologia, sou professor de mitologia comparada, e os mitos comparados então mostram algo semelhante. Mas não existe, portanto, jamais existiu Deus universal. Então, aqui é o que afirma com toda segurança o professor Samuel Morecambe. No seu livro, A História Começa na Suméria. Tá? Então, vamos falar de ser, vamos dizer assim, fundamentalista e vamos reconhecer que aquilo ali é apenas uma historinha contada, mas fez sucesso no filme. Então, se diz o que é que aconteceu, mas como uma narrativa épica, porque o que aconteceu mesmo, de verdade, não foi fácil. Foi uma tragédia que engoliu todo mundo, menos 50 jovens que foram selecionados e mandados para além da Cordilheira dos Andes, saindo assim do Pacífico e indo para o Atlântico. Esses 50 jovens foram chamados de Atlantes, e a cidade que eles fundaram foi chamada de Atlântida. E foram como? Numa nau? Sim, mas não num navio de madeira, como está descrito, né, na Bíblia. Né? Não, foram num instrumento voador, num objeto voador, ou seja, numa nave espacial. É assim que no livro de Super-Homem, ele vem de Krypton para a Terra na nave espacial. Ou seja, os desenhistas e os roteiristas do filme Super-Homem foram extremamente perfeitos na sua concepção, transformando a Lemúria no planeta Krypton. Krypton quer dizer codificado, então é um código, e a gente tem que estudar para ver que, na verdade, Krypton, na verdade, é a Lemúria. Então, o super-homem seria o homem da Lemúria, o lemuriano. Segundo a Bíblia, seriam os Nefelim, gigantes. Minha irmã Mariana citou isso, comentando nossa live. Bom, mas é o que se conhece por estar na Bíblia Sagrada, é esse mito onde Noé e sua família, pai, filho, né? O nome do pai é Cam, é Noé, o nome do filho são Cam, Sem e Jafé. São 3 filhos e é dado o nome, e diz que eles tinham suas esposas, ou seja, Noé tem uma mulher, mas não é dado o nome. Cam tem uma esposa, mas não é dado o nome. Sem é casado, mas não é dado o nome da mulher com que ele casou. E Jafé também é casado. Começa aí o machismo. O judaísmo, portanto, é a religião machista, e aí Jesus Cristo vai quebrar isso aí. Daí no sonho, Jafé me mostrava uma galeria de homens, porque só os homens eram nomeados. Hoje não. Hoje a mulher já tem a sua posição na sociedade e reconhecidamente
mas ainda há muita distinção, ainda há muito preconceito contra a mulher. Então, já o machismo na época de Noé já imperava no judaísmo. E é por isso que Yahvé me mostrou no sonho, que é uma visão, uma galeria de homens famosos. Bem, durante muito tempo, somente o nome dos seres do sexo masculino constavam nas genealogias, ou seja, listas que mostravam os pais e os descendentes. Portanto, começando de Adão, a genealogia começa a mais longa, começa de Adão e vai até Deus sabe onde. Outra já começa de Abraão e vai também adiante. Mas, de qualquer maneira, não há nome de mulher. Exceção feita nos evangelhos. Na genealogia de Jesus, tanto em Mateus quanto em Lucas, consta o nome de 3 mulheres. A prostituta Raabe, que protegeu os espiões de Josué para saberem como é que faziam para entrar em Jericó. Então o nome dela é dito Raabe, a prostituta. Depois aparece uma segunda mulher, que é Ruth, a Moabita, que casa com Boaz, né? E assim vai ser mãe, né, de um dos ancestrais de Jesus Cristo. E finalmente, uma mulher que não aparece o nome, porque é vergonhoso, diz apenas o texto de Mateus e Lucas, a mulher de Urias. O nome não aparece por ter sido uma defecção de Davi, a coisa mais vergonhosa, né? Por causa da paixão dele por Betsabá, ele mata o melhor general de um dos seus amigos, que é Urias. Então, o autor do texto, envergonhado, ele não menciona, mas é facílimo perceber, explorando o texto, lendo o texto, que é Betsabá ou Bathsheba, dependendo da leitura. Portanto, ela vai ser, junto com Davi, a mãe do futuro rei Salomão, o mais novo dos filhos do grande monarca, e graças a quem devemos aí muita coisa, gente, porque foi ele o primeiro a ordenar os seus escribas, dando a ordem de que escrevessem um épico. Esse épico não tinha nome. Talvez fosse Rei Davi, Maleque Davi, e mais deveria, segundo a ordem de Salomão, enaltecer, engrandecer, tornar célebre os feitos de Davi, que é, de fato, o maior herói da Bíblia, talvez o único. Nós temos aqui no livro Simbologia Maçônica, que é um livro exclusivamente para maçons, mas eu comprei porque eu sou maçom grau 33, mestre instalado, escrito por Augusto Frank Ribeiro Magalhães, MI, mestre instalado. Vamos voltar lá, vamos voltar à câmera. Muito importante esse livro, né? São 2 volumes. O autor é Augusto Franklin Ribeiro Magalhães, MI, quer dizer mestre instalado. A mais alta dignidade da maçonaria. Também eu sou. E aqui ele coloca Simbologia Maçônica, volume 1. Rio de Janeiro, 1976. Aí isso você não vai comprar, né? Então, não sei se você é maçom. Vão lhe pedir a palavra legal, a palavra de passe. Se você não souber assinar ou toque a palavra, não vão vender. A joalheria maçônica só vende para quem der a palavra do mestre. Então, mas aqui nós temos o rei Davi, belíssimamente ilustrando uma página, e nessa página, simbolicamente, ele ocupa um oval que é a árvore da vida. Está tudo em hebraico. Querendo dizer o quê? Que ele foi de Keter, a coroa, ele está coroado, até Malkut, que são os pés. Malkut são os pés da árvore e a coroa é Keter. E aqui os maçons consideram isso aqui
é o melhor exemplo de um, vamos dizer assim, cabalista que atingiu a plenitude. Então, apenas um desenho, é um contorno, né, de um livro maravilhosamente lindo, e eu não posso deixar de mostrar a vocês o que me encanta mais nesse livro. É essa página. Que coisa linda, minha gente. Olha só. Quem desenhou isso aqui estava inspirado. As duas colunas, Jaquim e Boaz. E Iaquim, porque não tinha o J. Então essa é a coluna masculina e essa é de baixo para cima. É Boaz, feminina. Então desce e sobe. Aqui nós temos o delta luminoso dentro de no nimbo. O nimbo é uma nuvem. E aqui nós temos a estrela de 5 pontas, mas com uma irradiação em fogo. Embaixo nós temos a pedra cúbica, o símbolo da iniciação, a morte para o mundo profano e os instrumentos da arte, compasso, esquadro, malhete e o mosaico maçônico. Lindíssima concepção. Quem fez isso aqui estava grandemente inspirado. Adoro ver isso aqui. Adoro mostrar também, compartilhar com vocês, porque o que é belo é para ser compartilhado. Bom, então assim, Frank B. Magalhães nos mostra, né, como é que Davi ocupou todo o seu espaço. Ou seja, fundou um reino, e esse reino ia do grande rio Nilo até o Eufrates. Era muita terra, que chamou-se o reino de Judá, cujo rei era Davi. Mas Javé, que hoje é o Deus do universo, na concepção de Salomão, deveria aparecer como coadjuvante, como o anjo protetor. Ou seja, Salomão já sabia que Javé era um anjo protetor do seu pai Davi. Esse anjo é apresentado como se fosse divino. Tem qualidades de Deus, mas é um Deus menor. Porém, esse Deus menor roubou a cena. Terminou crescendo e se tornou Yahvé de Sabaoth, o Deus dos exércitos. Exércitos mesmo, viu, minha gente? Exércitos que lutam, não são exércitos celestes, como algumas pessoas interpretando a Bíblia, diz que é exército celeste, ou seja, os astros. Não. Yahvé é o Deus das batalhas, é um Deus guerreiro, é um Deus que protege os judeus para ganhar as guerras, mas também é um Deus que castiga o judeu quando o judeu não obedece à lei dele. Extremamente rigoroso, então é protetor, né? Portanto, protegeu Davi quando Davi construiu o seu reino, o reino de Judá, né? Mas também castigou Davi, matando a criança que estava no ventre de Betsabá. Não devia ter dito essas palavras, né? Aí já me arrisquei o vídeo no passado. Mas, então, a criança que estava no ventre de Betsabá, então, não nasce viva. Então, Yahvé de Sabaoth, o Deus dos exércitos, o Deus das batalhas. O papel que ele confere os deuses cristãos até hoje é esse. O Deus da batalha, o Deus guerreiro, que vai levar o judeu a ser o rei do mundo. Eu tive muito medo de dizer isso, porque Javé é considerado o Deus maior. Eles não consideram nem Reshit, que está acima de Javé e é o seu criador, nem consideram El, plural Elohim, que é o pai de Reshit. Reshit é o Logos. Então, em Reshit, Elohim cria os céus e a terra. Então, assim, Yahvé é um Deus de terceiro escalão. Então, no primeiro escalão está Elohim, que é El, é plural, Im, sufixo plural. Depois vem Reshit, que os 70 traduziram por Arque, sinônimo perfeito, o antigo, poderoso. E São João, finalmente, obedecendo à discussão da escola de Alexandria, chama de o Logos. No princípio era o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus.
Então está muito acima de Javé. Mas não é essa concepção que as igrejas têm. As igrejas cristãs, nem protestantes e nem católicas. Na verdade, é um Deus de terceiro escalão, é um anjo, mas eu tinha medo de dizer isso. Portanto, calei-me. Depois cheguei a essa conclusão. Mas finalmente eu fiz. E fiz na minha melhor produção, que eu chamo de Cabala Tradicional, que será o título dessa série, apresentada no livro que o meu sobrinho Leonardo Oliveira tomou como seu, juntando minhas apostilas de aula, e ainda por cima pediu para que eu fizesse a correção do texto, pois ele possuía excelência nas ciências exatas, mas nas ciências humanas, principalmente na língua portuguesa, ele era muito fraco. Então, para que não houvesse erros de português, né, de ortografia, de sintaxe, de gramática, ele pediu que eu corrigisse. Então, o material era meu, a correção foi feita por mim, e ele colocou o livro como sendo o autor. Isso não me parece um gesto honesto, digamos de passagem. Aqui está o livro, eu guardei 2 exemplares apenas, só 2. Então só existe aqui na minha casa, só guardei 2 exemplares. Estava aqui está, mas ele botou o nome dele aí, ó, Leonardo Oliveira de Araújo, e como coautor, Marlon Tavares de Oliveira. Eu apareço em segundo plano como coautor, na verdade é porque foi ele que fez, financiou, editora Chiado, chama-se Cavalquistã, aqui está a Chiado Editora, mas hoje vocês não têm esse no Brasil. A Chiado vendeu pouco, então pegou o resto, levou para Portugal, e hoje quem quiser esse livro terá que pedir pelo reembolso pela internet. Então aqui está a nossa obra, que aparece como sendo feita pelo meu querido sobrinho Leonardo Oliveira. Só tem 2 desse e eu não vou passar para ninguém. Não vou ficar com eles 2 de lembrança. Tá bom? Fizemos uma série de vídeos, 8 vídeos, e eu não soube responder 2 perguntas que eu fiz. Significa o quê? Que eu não tenho a menor noção do que está aqui. Não compreendeu 30%. Então, eu tenho PDF. Se você quiser, você pode pedir. Vou cobrar uma quantia simbólica. Em PDF. Em livro, você já pedir a editora Chiado em Portugal. Aí eu não sei como é que você vai fazer. De qualquer maneira, estamos dizendo que achamos isso uma atitude pouco honesta, digamos de passagem. Estamos terminando. O livro não está disponível no Brasil, pois o mercado vendeu pouco e, portanto, a editora Chiado levou todos eles para Portugal. Mas eu tenho PDF. Os 2 exemplares que eu guardo, mostrei aqui, e é neste livro que eu exponho pela primeira vez que Yahvé é um anjo, não é, portanto, um Deus que tem essência, substância e existência. Yahvé só tem substância e existência. Enquanto que Elohim e Reshit, ou Logos, eles têm essência, substância e existência. Pronto, minha gente. Assim, seguindo os passos do notável René Guénon, que fez aqui o seu livro mais famoso, chamado O Rei do Mundo. Aqui está o nome dele, mas está pouco claro. E aqui tem uma figura de um Buda, e a editora é Coleção Esfinge, edição de 60, mas vou mostrar a vocês mais. Vamos ver qual é a editora, para quem quiser comprar o livro, poder comprar. Aqui diz que título original Le Roi du Monde, edição Gallimard, 1958. Tradução de José Sacramento Alequim. E aqui está, com mais clareza, René Guénon, o Rei do Mundo. Eu sabia que o mundo tem um rei.
seguindo ele, que inventou o termo tradicional, no sentido de vindo desde a Lemúria. Nós seguimos o passo dele, então vamos fazer o nosso trabalho e vocês então vão ter. Esse vídeo então é apenas o pontapé inicial, né, de que nós vamos fazer. Já fizemos um trabalho semelhante há 3 anos atrás. Foi uma quantidade de visualizações, ainda continua sendo. Ainda continua tendo 600 a 700 visualizações, mas na época teve 2.000 e tantas. Né? Vamos fazer de novo, mas reconstruir de acordo com o conhecimento que eu tenho hoje. Então não se esqueçam, se gostarem do vídeo, esse aqui, deem seu joinha, deem o like, né? E assim, aí o YouTube, que paga uma miséria por cada vídeo, vai recomendar. Fico aqui, dando a vocês então, que tenham uma boa leitura. Até o próximo.